Porto, Jerez, Marsala. O que esses vinhos têm em comum? Não sabe? Então vem comigo no Degusta-me Vinhos de A a Z e descubra! Olá, amigos, tudo bem? Eu quero começar hoje pedindo 1000 desculpas para vocês. Eu sei que no nosso encontro passado eu comentei que o próximo tema seria degustação, mas eu, louca, me esqueci de uma categoria muito importante de vinhos, que são os fortificados. Para entender melhor essa categoria, é importante que a gente tenha em mente que o vinho é um organismo vivo. Ele está em constante mutação e ele sofre muito com tudo do exterior que venha para a garrafa. Então, excesso de luz, excesso de calor, excesso de frio, muita agitação, tudo isso vai alterar a estrutura do vinho. Então, o vinho sofria muito com o transporte entre a vinícola e a mesa do consumidor, entre o país produtor e o país consumidor ou o país importador desse produto. Entendeu-se que o etanol é um antisséptico natural que ajuda na conservação do vinho. Então, a partir daí, passou-se a acrescentar aguardente vínica ou um destilado qualquer de uva para evitar esse sofrimento excessivo do vinho. O que acontece é que essa adição gerou também novas características, novos sabores, novos aromas, além de dar ao vinho uma longevidade de décadas que até então não tinha se percebido, que até então, na verdade, não tinha sido possível. Daí nasce, então, os fortificados. Hoje, obviamente, não precisamos mais desse recurso para a conservação do vinho, até porque existem containers refrigerados aonde o vinho é transportado de um lugar para o outro. Então, de fato, é gosto que acabou agradando, obviamente, um grupo aí de apaixonados por vinhos e deu-se lugar a essa nova categoria. Esses vinhos são elaborados como qualquer outro tipo de vinho. O Porto, por exemplo, é um vinho português produzido na região do Douro, que durante o seu processo de fermentação, o enólogo vai até lá testar como é que está a graduação alcoólica desse vinho. Normalmente de 24 a 36 horas após o início da fermentação, ele vai atingir uma graduação alcoólica de 9 graus. Nesse momento, o enólogo vai acrescentar aguardente vínica. Aguardente vínica é um destilado feito a partir das uvas. E essa aguardente vínica faz com que toda a mistura atinja uma graduação alcoólica de 18%. É bem alcoólico. Esse teor tão elevado faz com que as leveduras morram. E uma vez que as leveduras morram, lembrem, a fermentação é a conversão de açúcar em álcool. Então isso é interrompido, vou ter um resultado final alcoólico e doce. Essa é a característica básica de um vinho do Porto. Só que existem tipos diferentes de vinho do Porto. Tem o Rubi, tem o Tawny, tem o Vintage, tem o 20 anos, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, até porque a gente precisa só entender o geral aí da categoria. Falamos num outro momento. Temos também o Jerez, aí um vinho produzido na Espanha, na região que dá nome ao próprio, de Jerez de la Frontera,
são autorizadas 3 uvas para a produção desse vinho. A Palomino, que é a mais usada, Pedro Ximénez e Moscatel. Diferente do processo do Porto, quando se produz um Jerez, ele vai passar pelo processo de fermentação normal. Quando terminado o processo de fermentação, ele vai para um sistema chamado de soleira. Vou colocar uma foto para vocês olharem aí como é interessante. Vocês viram aí na imagem que nós temos barris empilhados. São 4 níveis diferentes, sendo que lá em cima nós temos a terceira criadeira, depois a segunda criadeira, a primeira criadeira e a base chama-se soleira, exatamente porque está em contato com o solo. Quando a gente trabalha com o sistema de soleira, os barris não são preenchidos na sua totalidade. Eles têm aí uma porcentagem que fica vazia, exatamente para ter trocas com o oxigênio. E por quê? A primeira criadeira vai jogar vai ser trasfegado, né? Vinhos para a segunda criadeira. Da segunda criadeira, trasfego para a primeira criadeira e da primeira para a soleira. Esse processo tem mais ou menos 3 anos de duração, no mínimo ele tem que ficar por 3 anos, pode ficar mais tempo. E sempre para eu colocar novos vinhos de uma para outra, eu preciso tirar da base, tá? Então a soleira sempre é o que vai gerar o vinho para o engarrafamento, lá em cima sempre é o que vai receber o vinho novo e aí vai passando de um nível para o outro. O que eu ganho com isso é sempre estar com vinhos de safras diferentes, porque aí é um blend, pode ser da mesma uva, mas eu estou misturando vinhos de safras de momentos diferentes. E a gente sabe, a cada safra existem peculiaridades, características que vão ser pertinentes àquele momento, àquela safra em especial, ok? Então você acaba tendo aí uma mistura entre anos diferentes. Normalmente os Jerez não são safrados, ok? E aí tem uma outra coisa que pode acontecer, que é o que deu origem a essa foto. Dá uma olhada. Aí nessa foto vocês viram um corte do barril, metade dele preenchido com vinho e a outra parte tem aí uma superfície esbranquiçada, que é um bolor. Esse bolor se chama flor, porque ele dá exatamente na flor do vinho, aonde existe o contato vinho e oxigênio. A presença da flor no vinho vai criar uma camada de proteção. O contato com o oxigênio diminui, mas ao mesmo tempo existe troca de informação com essa flor, com esse bolor que está ali. Pode parecer meio esquisito, até meio nojento, mas o resultado final é bom. É o que a gente já falou no último encontro. Lembram do Sauternes, que é um produto a partir de uvas mofadas? Lembrem que a gente comentou também dos queijos azuis, produtos de queijos mofados. Então eu acho que o mofo é um grande amigo da gente. A não ser quando ele dá dentro do armário, que deixa o nosso sapato meio verde. Enfim, então isso vai trazer para o vinho uma característica bem peculiar, bem diferente. Só que não são todas as regiões e nem todos os barris que têm o desenvolvimento desse bolor. Assim como o Porto, o Jerez também tem suas subcategorias. Fino, amontilado, cream. Mas, de novo, não falaremos sobre isso agora, ok? Futuramente podem me cobrar a respeito. E aí, pessoal, existem também outros tipos, como o Marsala, que eu falei no começo, o vinho madeira, mas a gente precisa entender o que é a categoria. Todos eles serão vinhos fortificados, ou seja, vinhos nos quais houve adição de aguardente vínica ou de um destilado de uva. Perfeito? Então era isso. Agora, de verdade, passamos por todas as categorias interessantes a se comentar de vinhos. Já deu para ter mais ou menos uma noção. Perdemos o medo, certo? Isso é importante. Então, não podemos ter medo mais para comprar nossos vinhos, para escolher nossos vinhos. A gente sabe as diferenças básicas de cada um, certo?
Se não sabe, volta lá no playlist, assiste os outros vídeos, ok? Mas brincadeiras à parte, a gente precisa perder o medo de tomar vinho. É um produto delicioso, gente. Além de tudo, faz muito bem para a saúde. Médicos comprovam isso. Uma série de pesquisas feitas mundo afora comprovam isso. Então, não deixem de ter esse produto maravilhoso na sua mesa. Perfeito? E claro, não se esqueça de me contar o que você achou. Como foi sua degustação? O que os seus amigos comentaram a respeito? Então depois volta aqui e deixa o seu comentário. Não esqueça nunca de compartilhar os nossos vídeos, de curtir e o mais importante, se inscrever no nosso canal. Então até o próximo encontro no Degusta-me Vinhos de Ar.